Salve, estudante! Bom, conforme está no nosso plano de trabalho de aulas remotas, existia aí uma parte do plano que mencionava o comentário das questões propostas que vocês me devolveram na aula passada ainda, na semana passada. Então, obedecendo ao nosso plano de trabalho, chegou a hora da gente debater, chegou a hora da gente aprender um pouco mais, discutir um pouco mais sobre essas questões que nós fizemos para avaliar um pouquinho nossa aprendizagem na aula anterior, ok? Conforme você viu aí e está no nosso planejamento, nesta fase do nosso estudo remoto, vamos à correção das devolutivas da semana passada. Para isso, o material que você vai precisar é o seu caderno aberto nas atividades que eu passei na última aula, lápis e borracha para uma correção. Pare o vídeo quando se fizer necessário. Atenção, corrija o que você errou, aproveite essa oportunidade que eu estou lhe dando, para não acontecer de você estudar errado esse conteúdo da forma errada, uma resposta de forma errada. Então, confira com atenção e corrija o que você errou. O bom disso tudo é que esse material vai ficar aqui, gravado, nesse link que eu mandei para você. Você pode rever quantas vezes você quiser. Se você não estiver podendo ver agora, mais tarde você pode ver. Você pode corrigir suas atividades à noite. Isso é o ideal de ficar guardado, gravado aqui no nosso canal do YouTube. E claro, qualquer dúvida, não esqueça, mande para o nosso PV. Depois dessa parte de correção, eu vou passar as atividades complementares. Agora lembre, essas atividades complementares você não vai me devolver, você não vai mandar para o meu PV, não faz parte para a devolutiva, mas são importantes para reforçar o que nós aprendemos, o que nós estudamos. Vamos então à resposta da primeira questão. A primeira questão dizia: todo dia morre uma grande quantidade de seres vivos, de diferentes espécies. No entanto, elas continuam a existir no planeta. A característica responsável por este fato encontra-se na opção. Muita gente respondeu ciclo vital, mas ciclo vital está errado. Ciclo vital é um conjunto de fases que vai do nascimento até a morte. Tudo bem que é uma característica dos seres vivos, mas não é o ciclo vital em si que mantém as espécies vivas. A interação entre as espécies alternativa B é um ponto a ser considerado, mas não é. Ela é importante, mas assim, em si não é uma característica que mantém os seres vivos sempre constantes, apesar de morrer seres vivos todo dia. Não é isso que mantém os seres vivos. Pássaros podem se alimentar de serpentes. Essa aí das opções não tem absolutamente nada a ver. É um fato apenas isolado. D. Reprodução. Essa é a resposta, tá legal? Então, a reprodução mantém os seres vivos sempre constantes na Terra, nunca se acabam, e apesar de morrerem tantos. Então, essa era a resposta, certo, galerinha? Essa questão 2 era uma questão de responder. Era composta pelas letras A, B, C e D. Então, a questão 2, primeira pergunta, letra A, dizia assim: nesta videoaula de hoje, quer dizer, ontem, vimos as características dos seres vivos. Cite-as. Era para citar as características que nós estudamos na videoaula de ontem. Tinha no seu livro também, tá? Nas páginas que eu marquei. Então, a resposta, gente: capacidade de se reproduzir, só os seres vivos têm. Ciclo vital, só os seres vivos têm ciclo vital: nascer, crescer, reproduzir, morrer. Dependência do meio ambiente, os seres vivos são dependentes do meio ambiente.
Necessidade de energia, todo ser vivo precisa se alimentar, comer, capacidade de interação uns com os outros, todo ser vivo precisa interagir uns com os outros. Então alguns citaram 2, outros citaram 3, assim, outros citaram mais. Então era uma questão que estava bem fácil essa, tá certo? Quem fez mais ou menos assim, parabéns. Essa questão B era relativamente simples. A gente trabalhou bem isso na videoaula. Como as plantas conseguem energia se elas não se alimentam como os animais? Ora, nós sabemos que as plantas, elas não se alimentam como os demais animais terrestres. Nós, por exemplo, só um exemplo, podemos abater uma galinha e nos alimentarmos dela. Uma planta não faz isso. Então, gente, a grande maioria mesmo acertou. A gente sabe que as plantas conseguem a energia principalmente usando a luz do sol. A luz do sol é o subsídio, o recurso básico para a planta realizar a fotossíntese. Claro, a água e os minerais provenientes do solo também são fundamentais no processo de fotossíntese. Nesse processo a gente sabe que a planta absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Então tá aí a resposta. Então, através da energia do sol. Então essa pergunta também era pessoal, uma pergunta bem pessoal, essa C da 2. C2. Vimos na videoaula que nós dependemos muito do ambiente. Aí a pergunta é assim: podemos usar os recursos do ambiente de qualquer jeito? Por quê? Então, gente, apesar de ser uma resposta pessoal, tinha alguns direcionamentos. Alguns de vocês deram as respostas mais ou menos. Vocês poderiam ter explorado melhor a questão ambiental de vocês, tá certo? A consciência ambiental. Apesar de ser pessoal, eu botei aí uma sugestão de resposta. Não. Apesar de tudo que precisamos vir do meio ambiente, temos que nos conscientizar e aprender a usar os recursos ambientais de forma controlada, pois a maioria deles não são renováveis e pode acabar, não é verdade, gente? Uma floresta, por exemplo, você não pode explorar uma floresta indefinidamente, porque um dia vai acabar todos os recursos dela. Então, tem que pensar no replantio, tem que pensar em consumir de forma sustentável, tá bom? Mais ou menos desse jeito. Questão 2, letra D. Descreva um tipo de interação entre os pássaros e as plantas. Eu pedi para você pesquisar e era uma questão também bem simples, era uma questão bem fácil, tá certo? Tem muitos exemplos. Alguns alunos tiveram dificuldade em fazer essa comparação, tá certo? A relação de dependência da planta e dos pássaros. Muitas vezes é só falta de observação na natureza. Por exemplo, o beija-flor. O beija-flor suga o néctar das flores, das plantas, né? Se alimenta, mata a fome e, ao mesmo tempo, ajuda a planta a se reproduzir. Porque quando ele vai tirando o néctar de uma flor e de outra, ele vai visitando as flores, transporta o grão de pólen de uma flor para outra, faz a polinização. E isso ajuda o quê? Ajuda a planta a se reproduzir, a gerar o fruto. Entendeu aí? Então, tem outros exemplos, não é só esse não, tá certo? Parabéns para quem respondeu todo esse questionário. Vamos, então, às atividades complementares que está lá no seu grupo. Então, foi uma grande satisfação estar com você. Tchau!